Olá, seja muito bem-vindo ao Business, a sua revista eletrônica de negócios. Aqui você vai conferir. Google escolhe o Brasil como o primeiro país para testar tecnologias contra roubos de celulares. Como a Apple retomou em poucos dias o título de empresa mais valiosa do mundo. Operadoras lideram a frente de tecnologia em prol do Rio Grande do Sul. A Shein aumenta preço de produtos antes de abrir capital na Europa. E conheça os planos bilionários da Disney no estado da Flórida. Eu sou o Bruno Meyer e o Business, o seu programa de negócios na TV, está no ar. E o Google anunciou que o Brasil vai ser o primeiro país a receber testes de novas ferramentas contra roubo de celular. O objetivo é deixar smartphones Android menos vulneráveis à ação de criminosos e outros crimes de fraude. As iniciativas serão implementadas em julho. E são 3 as novas tecnologias para cumprir essa missão aí de proteger os celulares. Eu vou focar principalmente na maior delas, na principal, que é uma ferramenta, que usa uma ferramenta que une inteligência artificial e sensores para identificar mudanças bruscas de direção e velocidade do aparelho celular, que o Google, inclusive, descreve como movimento comum associado ao roubo. Eu vou dar um exemplo. O sujeito está andando numa velocidade comum na rua e um sensor detecta que o smartphone foi retirado da mão do dono. E pior, houve uma tentativa de correr com este aparelho, como numa rota de fuga, né? Seja numa bicicleta, seja num carro, seja numa moto. Se isso acontecer, se o sensor perceber isso, o celular é bloqueado automaticamente, restringindo o acesso não autorizado. Essa função já tem um nome, inclusive, que define aí o objetivo. Chama-se bloqueio automático por detecção de roubo. E mesmo se estiver offline, o aparelho vai ser bloqueado para evitar aí acesso a aplicativos sensíveis. Quando eu falo aplicativo sensível, é aplicativo de banco. Eu falei 3 tecnologias, né? Essa é a principal que eu acabei de falar. Tem uma outra tecnologia que permite aos usuários utilizarem a plataforma Encontre Meu Dispositivo, que é dedicada a rastrear, a bloquear e limpar remotamente aparelhos celulares com Android, justamente para realizar um bloqueio apenas com o número de celular e um desafio de segurança. Segundo o Google, muitas pessoas nem mesmo sabem as suas senhas e login e algumas esquecem os dados no momento do roubo. E a última e terceira atualização vai bloquear automaticamente os dispositivos que passarem por longos períodos desconectados da internet. Esse é um padrão muito conectado ao perfil de crimes que buscam acessar contas por meio de aplicativos. O Google tem mantido contato com autoridades brasileiras para o uso e os testes focados na segurança de celulares. Manuel Carlos de Almeida Neto, secretário executivo da Justiça e Segurança Pública, por exemplo, esteve presente em um evento do Google nesta semana e tratou os furtos e roubos de celulares como uma verdadeira epidemia. E diz que o tema tem sido tratado como prioridade pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Segundo o chefe do Android no Brasil, Bruno Diniz, a empresa usou a vinda de executivos do Google dos Estados Unidos ao Brasil para sensibilizá-los sobre cenários que não estavam no radar da empresa. Após esses testes iniciais no Brasil, as soluções serão gradualmente levadas a novos mercados. E saindo do Google e indo para uma outra gigante, porque ela voltou a ser a número 1. Eu estou falando da Apple. A Apple superou a Microsoft e é novamente a empresa mais valiosa no mundo, com um valor de mercado extraordinário de 3 trilhões e 310 bilhões de dólares. Ela bate novamente o recorde
da companhia na história e ela nunca conseguiu um valor tão extraordinário. A valorização da empresa se deve à recepção mais do que satisfatória dos analistas e do mercado com os anúncios do evento de desenvolvedores da gigante de tecnologia. É o efeito AI. Sabe por quê? Porque a Apple anunciou o Apple Intelligence, um pacote de inteligência artificial que será acoplado ao celular, ao Mac e ao iPad. O destaque ainda ficou pelo anúncio da parceria com a OpenAI, a dona do ChatGPT. É o maior passo até agora da gigante na inteligência artificial. O Tim Cook, o CEO da Apple, afirmou que a AI da empresa vai entender os usuários e se basear no seu contexto pessoal, como rotinas, relacionamentos, comunicações. E ele não chamou de inteligência artificial, ele chamou de inteligência pessoal que vai moldar, de certa forma, essa AI da Apple. E ele usou muito a palavra privacidade nos usuários. É o que ele falou nessa última semana. Bem, nós vamos falar agora com o Matheus Popst, que é o sócio da Arbor Capital. Matheus, dá para afirmar que foi uma boa resposta nesses últimos dias da Apple para todos aqueles que achavam que a empresa estava atrasada? Na realidade, a empresa estava, e talvez esteja ainda atrasada no quesito inteligência artificial, né? Mas foi uma boa ou ótima resposta esses últimos anúncios? Seja bem-vindo aqui ao programa, ao Business. Olá, tudo bem? Dá para dizer sim. Por outro lado, a Apple ela tem uma diferença contra outras empresas que ela gosta de fazer tudo no final. A Apple ela não foi a primeira empresa a fazer um celular, ela não foi a primeira empresa a fazer um laptop, não foi a primeira empresa a fazer um relógio inteligente, mas ela foi a primeira empresa a fazer isso bem. Eu acho que quando você está analisando a estratégia da Apple, como por exemplo agora com a inteligência artificial, a Apple ela está nesse processo sim de tentar fazer algo diferente, por último, mas que é o por último bem feito. Agora, eu falei muito sobre essa parceria, né, inédita com a OpenAI. Como é que vai funcionar essa parceria aí com a dona do ChatGPT? O que se sabe até agora, Matheus? Não se sabe muito a respeito. O que se especula é que a Apple não está pagando para a OpenAI e a OpenAI também não está pagando para a Apple. A ideia é que a OpenAI tem a oportunidade de vender assinatura do ChatGPT através daí. Mas o principal é que a OpenAI, como uma empresa que está fazendo modelos de inteligência artificial, ela quer estar na boca do público e ela está disposta a perder dinheiro para que ela tenha esse lugar privilegiado na cadeia de distribuição da Apple. E para que ela possa criar uma marca ao longo do tempo. E ela vai ter uma grande vantagem, porque ela vai ter acesso, de um lado, aos centenas de milhões de usuários da Apple, e a Apple vai estar do lado da startup, da empresa aí mais quente aí quando se fala em inteligência artificial, né? Então eu acho que foi um bom negócio, né? Está sendo, né? Ao menos o mercado está gostando, né, Matheus? O mercado está gostando, mas isso é bastante bom para a Apple, porque quando você pedir alguma coisa para a inteligência artificial que for controverso, e o Google passou por isso muito com o modelo Gemini dele, você pergunta alguma coisa política, você pede para gerar alguma imagem que possa ser sensível. Nesse caso, quem vai estar fazendo é o OpenAI, não a Apple. Então, a Apple ela protege a marca dela, porque qualquer coisa que for simplesinha, como fazer um emoji, ela pode fazer para você, mas se você pedir algo complicado, ela vai levar isso para a OpenAI. E a OpenAI que vai ter que lidar com o ônus de estar fazendo essa geração para as pessoas. Agora, sabe o que eu achei muito curioso nesses últimos dias, Matheus? Foi que, de certa forma não, Bill Gates, cofundador da Microsoft, a Microsoft colocando aqueles 10 bilhões de dólares na OpenAI em janeiro do ano passado, de certa forma agora virou sócia da Apple, né? Porque a OpenAI se juntando com a Apple, tá ali Bill Gates com a Apple cada vez mais juntos, né, Matheus? Exatamente. A Microsoft não gostou. É claro que as empresas elas são muito sigilosas no que elas falam, mas o que foi especulado, o que foi comentado para a imprensa
E você vê pela própria mudança sutil de comunicação da empresa, a Microsoft não gostou da parceria da OpenAI com a Apple. A Microsoft é uma investidora, é a maior investidora da OpenAI, mas ela não tem controle, né? Então a OpenAI no fim do dia ela faz o que ela quiser. A gente aprendeu isso em novembro do ano passado, quando demitiram o CEO Sam Altman. E mais uma vez você está vendo que a OpenAI, apesar de ser investida, uma grande parceira da Microsoft, é uma empresa distinta da Microsoft. E o que a gente pode esperar, enfim, dos próximos tempos aí de Apple? Você deu, na primeira resposta, você falou, a Apple costuma entrar no final. E realmente, nos últimos, a inteligência artificial aí tem quase 2 anos que as rivais estão anos-luz à frente aí, com vários anúncios, Google, Meta e principalmente a Microsoft, né? O que a gente pode esperar? Esse final de festa da Apple, ela pode de alguma forma se consolidar na inteligência artificial, Matheus? A grande dúvida que existe na inteligência artificial é se isso vai mudar de maneira substancial o hábito dos consumidores no que diz respeito a como eles compram hardware. E uma das perguntas é, será que features de inteligência artificial poderiam fazer com que os consumidores começassem a comprar o Galaxy, em particular começassem a comprar o Pixel do Google, que é a maior empresa de inteligência artificial? Será que existe um ângulo de você conseguir disruptar o controle que a Apple tem no mercado de smartphones? E a Apple está começando a dar a resposta dela de que ela vai ser capaz de adotar essa inteligência artificial, por mais disruptiva que a inteligência artificial possa ser para a sociedade. Talvez ela seja uma commodity, não é uma contradição, existem muitas coisas que foram muito disruptivas e mudaram o mundo e são commodities, por exemplo, a eletricidade. Então, talvez, e essa eu acho que é o grande debate, essa grande discussão que o mercado de ações tem hoje. Quanto de diferenciados são os modelos de inteligência artificial entre as empresas? Então, acho que olhando a Apple, ela claramente está menos provável de ser disruptada, bastante menos provável, dada essa resposta e o que ela está mostrando para o mercado. Que as pessoas elas não vão precisar trocar de celular, sair do iPhone para ter um modelo como o ChatGPT, elas vão poder ficar no próprio iPhone. Muito bem. Nós conversamos com o Matheus Popst. Obrigado pela presença aqui no Business, Matheus. Muito obrigado. Tchau, tchau. E essa é para quem gosta do estado da Flórida e também dos parques aí da Disney. Vem mais um parque da gigante do entretenimento, pois a Disney deu um ponto final numa disputa judicial com o governo da Flórida. E como parte do acordo, a empresa promete investir até 17 bilhões de dólares em até 20 anos para ampliar resorts e parques temáticos na área de Orlando. O acordo prevê ainda a criação de um 5º grande parque temático, assim como outros 2 de menores dimensões. Todos esses investimentos partiram depois que a Walt Disney e o governador da Flórida, Ron DeSantis, encerraram um longo impasse. A empresa e DeSantis entraram em conflito depois que a Disney criticou uma lei da Flórida que proíbe o ensino de questões relacionadas à orientação sexual e identidade de gênero nas escolas do estado. Na última semana, o Distrito de Supervisão de Turismo da Flórida Central, uma entidade que supervisiona os terrenos e a infraestrutura do resort, votou por unanimidade a favor desse acordo. Esse conselho que eu acabo de falar, né, vamos chamar de conselho distrital, foi escolhido a dedo pelo governador republicano da Flórida. Um dos membros desse conselho diz que o acordo com a Disney dá à Flórida um futuro próspero e sustentável. Ele diz o seguinte: Walt Disney World está totalmente entrelaçado na estrutura do estado da Flórida e o sucesso do Walt Disney World é o sucesso da Flórida Central e vice-versa, cada uma vai se alimentando da outra, né? A Disney é considerada o maior empregador privado da Flórida, com mais de 75 mil postos de trabalho. Em abril, o grupo dono das marcas Sky e DirecTV fechou uma parceria com a Amazon para levar internet por satélite a áreas remotas do Brasil, como a Amazônia. A Sky Brasil será responsável pela comercialização do serviço de internet via satélite do projeto Kuiper,
da Amazon. Esse projeto tem a mesma premissa da Starlink de Elon Musk: levar internet via satélite para localidades remotas do planeta. A Sky ficará responsável também por vender as antenas, cobrar o serviço em reais e prestar atendimento aos clientes. A Amazon, neste momento, está numa etapa de lançar satélites que vão oferecer a conexão. A venda do serviço ao público está prevista para o segundo trimestre de 2025. A rede do Kuiper terá 3.326 satélites e estará disponível em todos os lugares do Brasil e também na Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Peru e Uruguai. Com isso, a parceria entre Sky e Amazon competirá com outros serviços de internet por satélite, como a Starlink, que eu já falei, e também com outras operadoras que estão no país. E a Shein tem aumentado o preço dos seus produtos por um motivo muito simples. A varejista de moda, muito famosa aí por vender blusas por $5, vestidos por $10, todos fabricados na China, quer aumentar o faturamento, a receita, antes de abrir o capital na bolsa. A empresa, tem uma empresa de pesquisa, Edited, sediada em Londres, que comparou os preços em 1º de junho com os de um ano antes, e os dados mostram que os aumentos médios de preços da varejista superaram as rivais, a Zara e a H&M. Nos Estados Unidos, o maior mercado da Shein em vendas, por exemplo, a empresa aumentou o preço médio dos vestidos femininos em 28%. Está basicamente, mais ou menos agora, $28, 28,50 dólares. Ainda é abaixo das concorrentes, mas o aumento dos preços está em uma porcentagem maior do que elas. Por exemplo, um vestido da H&M, segundo essa empresa inglesa, sai em média por $40 e os da Zara bate quase $80 na média. A Shein está próxima de listar as ações na Bolsa de Londres. A empresa opera um negócio online que vende, como muitos sabem aqui no Brasil, produtos a preços muito baixos, sendo que o seu principal negócio é fabricar e vender as marcas próprias da varejista, principalmente roupas femininas. Para atender a demanda global, ela conta com uma rede de fornecedores, em grande parte baseados na China. A maior parte dessas roupas é fabricada em Guangzhou, na China, por 5.400 fornecedores. A Shein não divulga dados financeiros publicamente, mas uma empresa, a Coresight Research, estima que a receita da empresa vai chegar a $50 bilhões este ano, uma alta aí de 55% em relação ao ano anterior. Ter uma linha como essa que vocês estão vendo aí, de produtos mais caros, pode ajudar a Shein a atingir um número de vendas maior e também aumentar os lucros antes desse IPO. E foi a primeira vez que uma empresa migra de uma bolsa internacional para uma bolsa brasileira. No caso, saiu da poderosa Nasdaq de tecnologia, onde estava desde setembro de 2020, quando captou aí $96 milhões, e veio para o Brasil, veio para a B3. Nós estamos falando da Vitro Educação, é dona dos grupos de ensino à distância, a Uniaselv, com unidade em Santa Catarina e Mato Grosso, e também da Unicesumar, que tem unidades no Paraná e no Mato Grosso do Sul. Tem mais de 930 mil alunos no portfólio. Na semana passada, os papéis da empresa fecharam o primeiro dia com ganhos de 12,67%. A entrada na B3 tem como objetivo aumentar o potencial da liquidez das ações e o que eles chamam de harmonização da captação de investidores com os seus pares do segmento. Segundo William Matos, o CEO da Vitro Educação, as atividades do grupo educacional são desenvolvidas no Brasil. Dessa forma, ao migrar para a B3, a comunicação com os investidores locais, tanto institucionais quanto pessoas físicas, fica facilitada, assim como a adaptação à governança corporativa neste mercado. E o business tem dado espaço para histórias vindas do Rio Grande do Sul. O nosso objetivo nas últimas semanas é dar visibilidade
principalmente ao empreendedorismo do Estado, num dos momentos mais desafiadores da sua história. Para se ter ideia, cerca de 700 mil micro e pequenas empresas gaúchas foram impactadas pelas enchentes que assolam o Estado desde o fim de abril. São negócios de todos os setores que de um dia para o outro viram a água das chuvas impactar projetos. Hoje nós vamos mostrar a iniciativa de operadoras de telefonia que liberaram sinal ou ofereceram internet no Estado para facilitar a comunicação. E um dos casos é a Claro. Nós vamos conversar neste momento com o diretor da empresa, o Marcelo Repeto. Marcelo, muito obrigado pela presença aqui no Business. A empresa, ela tem liderado aí a frente de tecnologia no Estado, inclusive com a montagem em tempo recorde aí de um sistema 0800, né, integrado para organizar, sobretudo, aí a logística das doações. Eu queria que você contasse ao nosso público como é que tem sido esse trabalho desde o fim de abril. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pela oportunidade de estar aqui dividindo um pouquinho com vocês tudo que a gente tem feito, tudo que a gente tem vivido e tudo que a gente tem aprendido aqui nesse cenário que a gente vem vivendo aqui em nosso estado. No início de tudo, que a gente tem definido como projeto, como estratégia número 1, é garantir 4 grandes frentes no nosso trabalho, na nossa frente de trabalho. A primeira, cuidado com as nossas pessoas, o cuidado com os nossos clientes, o cuidado com a nossa rede de parceiros, né, que compõem toda a nossa cadeia da Claro, e uma parceria inconteste dedicada ao governo do Estado. Quando tivemos o primeiro movimento, logo no início das enchentes, nós nos colocamos totalmente à disposição e com N frentes de trabalho para resgate dos nossos colaboradores. Somos uma empresa robusta do ponto de vista de número de colaboradores, com lojas, com técnicos e toda a estrutura de engenharia. Acolhemos essas pessoas, fizemos um trabalho de acolhimento psicológico, colocamos eles em abrigos, conseguimos colocar eles em hotéis, fizemos um trabalho importante em relação ao acolhimento e cuidado das nossas pessoas. E, rapidamente, abrimos os braços de uma forma muito forte para o nosso cliente. Como isso? Nós, imediatamente, liberamos bônus pré-pago para todos os nossos clientes da base, para que eles continuem conectados, independente de ter saldo ou não, para que eles pudessem se manter conectados, conversar com suas famílias, conversar com os órgãos públicos. A mesma coisa para os clientes do controle, a mesma coisa para os clientes pós-pagos, onde a gente estendeu os vencimentos de fatura, avaliamos as áreas atingidas, fazendo com que a gente inibisse a cobrança daqueles locais que não tinham à disposição de uma forma proativa, também mandando comunicação para os clientes que eles não se preocupassem com equipamentos, nós iríamos substituir tudo. Era o momento de a gente se colocar ao lado do nosso cliente proativamente. Uma mensagem acolhedora, que a gente tivesse a condição de, independente do que fosse, ele estivesse conectado na melhor forma possível e tranquilo em relação aos temas de pagamento ou algum ponto que fosse imaginar que ele ficasse sem o serviço. Bom, até chegar esse sistema que eu tinha comentado aí do 0800, né? Tem muita gente que muita gente jovem que nem sabe direito o que é o 0800, mas vocês em tempo recorde levantaram esse 0800, né, Marcelo? Isso foi bem importante, porque, como eu comentei, da frente de pessoas, da frente de clientes e à frente do governo. Nós nos colocamos ao lado do governo, um legítimo esquema de guerra para colocar a cidade no ar, uma parceria com as concessionárias, uma parceria com as demais operadoras, abrindo o roaming, a nossa infraestrutura servindo ao cliente da concorrência e vice-versa, para que ninguém ficasse sem conectividade. E no meio de toda essa movimentação, onde a gente precisava receber doações, nós precisávamos nos comunicar não só com o território brasileiro, como quem quisesse nos acessar do exterior, o governo nos procura
e por uma questão de apoio do ponto de vista logístico. Nós tínhamos muito interesse de N entidades e consumidores, pessoa física, em ajudar na doação, e para que essa logística ficasse mais assertiva, até porque tínhamos dificuldade de receber as doações de grande porte aqui no estado, o governo nos pediu para colocar um 0800 no ar, mas que vai muito além, né? Um 0800 em tempo recorde, como foi feito, que passa por disponibilidade de pessoas, infraestrutura técnica, script, treinamento, estrutura que tenha pessoas bilíngues, porque nós fizemos não só uma estruturação do ponto de vista de unidade responsiva audível, que é a URA, para que a gente pudesse direcionar as chamadas conforme a vertical, né? Se era uma doação pessoa física, se era uma doação de grande empresa, que nós fizemos um trabalho específico para doações acima de 1 tonelada, porque não só a doação em si, mas que natureza era essa doação, da onde ela estava vindo, se por acaso quem estava fazendo essa doação poderia transportar até o estado, em que CD, em que ponto de apoio logístico essa empresa poderia levar essa mercadoria, ou, se necessário fosse, o Estado fosse buscar. Não era só uma criação de um 0800, era uma inteligência toda por trás, em parceria com o governo, para que a gente pudesse, de fato, ser efetivo na ajuda do Estado. Agora, Marcelo, você está falando muito das empresas, né? E a gente está no Business, que é o programa de negócio aqui da Jovem Pan, né? Vamos falar diretamente, você que é o executivo regional aí da operadora, quais são as condições hoje da maior parte das empresas no estado? A gente tem um momento, a fala aqui é de reconstrução, né? Nós temos áreas extremamente afetadas, nós temos cidades que literalmente desapareceram, não só as casas, como os pequenos comércios, não só pequenas construções, como prédios inteiros. Essas cidades, elas vão ter que ser construídas, inclusive nós estamos nos colocando à disposição, porque nós temos que levar essa infraestrutura de internet, inclusive, não só da internet fixa, como também da internet móvel, seguir um planejamento do governo para onde essas cidades vão ser deslocadas. E nas grandes cidades, como Porto Alegre, como Canoas, como São Leopoldo, são metropolitanas robustas aqui, é um trabalho intenso de reconstrução. Agora, nesse momento de limpeza, nós temos um desafio muito grande da limpeza, para a gente conseguir aí voltar e entender qual o tamanho do ponto de vista de infraestrutura, de parque de TI, de imóveis. Os estoques, em sua maioria, foram perdidos. Nós, da Claro, através da Claro Empresas, nos colocamos ao lado, estamos fazendo parceria junto com o Tecnopuc para fazer mentoria para as startups, para entrar com um produto que a gente chama de B-Digital, que torne essas empresas, que elas renasçam de um formato mais digital, levando o nosso produto de construtor de site, levando o nosso produto de fazer armazenamento em nuvem para quem já está com a sua estrutura física prejudicada, usar a tecnologia e os serviços a favor da reconstrução. Dessa reconstrução, que muitas vezes não é só físico, né? Também é conhecimento e também um aparato virtual. Agora, Marcelo, você pode responder de uma maneira pessoal ou como executivo mesmo da operadora. Qual que foi o momento mais dramático ou mais desafiador que você vivenciou desde o fim de abril? Eu te digo que o momento mais dramático foi o resgate das nossas pessoas, pois ali não existia tecnologia, não existia dinheiro, o que existia era uma grande colaboração humana do governo, do empresariado, e ali não havia distinção de quem era quem, o que cada um tinha. Ali o que a gente tinha era uma grande rede humana de solidariedade e apoio. Como empresa, nós colocamos todos os recursos possíveis. Muitas vezes nós não conseguimos a comunicação com o nosso colaborador, porque ele estava em cima de um telhado e tinha acabado a bateria do celular, e a gente sabia pelo último contato, e aí, junto com o governo, e um trabalho muito bem estruturado, da forma que foi, às pressas, de georreferenciamento para que os resgates fossem feitos, e tu ter
para mim, quando no domingo, às 18 horas do primeiro final de semana, que eu recebi a informação do nosso último colaborador, que estava num abrigo, já tinha sido resgatado, e ali ele conseguiu avisar a família, nós ficamos sabendo. Ali eu te confesso que, não só, né, como executivo responsável por toda a estrutura, por todas as pessoas que estão conosco, mas como ser humano, ali eu te confesso que eu vivi um momento de muita angústia, e quando eu recebi a notícia que nosso último colaborador estava são e salvo, ali a gente de fato, é uma libertação para que tu consiga botar ainda mais energia em ajudar como operador, ajudar como ser humano, ajudar como executivo, estender a mão. Muitas vezes não era tudo o que se podia fazer, mas era o que se podia fazer ao alcance de uma mão, ao alcance de um telefonema, ao alcance de uma decisão. A gente teve que ser muito ágil, e eu posso dizer para vocês, o processo da pandemia nos ensinou muito. Nos ensinou a virtualizar o atendimento, a fazer com que as pessoas ficassem em casa e fossem atendidas, flexibilizasse os processos para que elas pudessem... Imagina, existem processos que tu tem que estar fisicamente na loja apresentando um documento, sim, fazendo uma biometria facial para proteger o cliente, que a gente sabe o quanto tem fraude cibernética. Nossa solidariedade aí com o estado, belíssimo estado gaúcho, viu? E obrigado pela participação aqui no Business. Olha, muito obrigado, e pode ter certeza que esse nosso povo brasileiro, que o Brasil tem feito pelo Rio Grande, e o que a gente vê aqui da coragem e da luta é muito fortalecedor. Então, agradeço a todos, agradeço a ti pelo espaço, e conto muito com todos, contem muito com a gente. Obrigado. E com isso, o Business vai ficando por aqui. Eu agradeço sempre a sua audiência, a sua confiança. Tenham todos um ótimo final de semana e lembrem-se, bons negócios no radar. Até sábado que vem. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.